Sabe, tem gente que acorda e parece que vai mudar o mundo. E tem gente que acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. A diferença entre essas duas pessoas não é sorte, nem oportunidade. A diferença, na verdade, acontece bem ali, no silêncio da manhã, quando não tem ninguém olhando. E essa é a grande questão, né? Quando a gente acorda, a verdadeira luta não é contra o chefe, não é contra os problemas do dia. A luta é contra o nosso próprio conforto, contra as nossas próprias desculpas. A maioria das pessoas nem se dá conta, mas elas perdem essa batalha logo nos primeiros 10 minutos do dia. E essa pequena derrota silenciosa, ela acaba definindo todo o resto. É curioso pensar nisso. A vida não é decidida nos grandes palcos, mas nessas pequenas, quase invisíveis decisões. Amanhã é talvez o momento mais honesto do dia. Sabe por quê? Porque não tem aplauso, não tem pressão externa, é só a pessoa e a decisão dela. É exatamente aí que o controle é ganho ou perdido. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender por que a gente perde essa batalha, a gente precisa primeiro entender o nosso próprio cérebro. A verdade, nua e crua, é que a nossa mente, se a gente deixar, vai trabalhar contra a gente. Ela sempre, sempre vai escolher o caminho do conforto em vez do crescimento. Aquilo que muitas vezes a gente chama de preguiça, na verdade tem outro nome. É uma fuga emocional. O cérebro não está sendo preguiçoso, não. Ele está tentando nos proteger da dor. Pensa bem. Procrastinar dói menos, no curto prazo, do que tentar alguma coisa e falhar. Pegar o celular alivia o tédio na hora. Uma série alivia a ansiedade. É um mecanismo de proteção que, com o tempo, acaba nos prendendo. E aqui está o conflito central de tudo. Nosso cérebro foi programado para sobrevivência. E o que é sobrevivência? É economizar energia, evitar riscos. Mas o sucesso? O sucesso exige exatamente o oposto: desconforto, esforço e uma visão de longo prazo. Essa é a batalha silenciosa que acontece dentro de cada um de nós todos os dias. Então, como é que a gente vence essa batalha? É aqui que a coisa fica interessante. A resposta está numa mudança completa de perspectiva. É parar de focar em metas e começar de verdade a construir sistemas. Essa ideia aqui, ela muda completamente o jogo. Pensa só, vencedores e perdedores muitas vezes têm exatamente as mesmas metas. A diferença não está no desejo, está no processo diário. A meta é, por exemplo, correr uma maratona. O sistema é o plano de treino diário que se segue, faça chuva ou faça sol. A meta é o resultado final. O sistema é o processo que garante esse resultado. E essa tabela ilustra perfeitamente a diferença. A mentalidade de metas foca naquele momento de vitória. Mas e depois que a linha de chegada é cruzada? Muitas vezes o foco se perde. Já os sistemas, por outro lado, eles não dependem de um resultado final. O foco deles é aparecer todo dia, é fazer o que precisa ser feito, transformando o progresso num verdadeiro estilo de vida. Certo, vamos então para a parte prática. Como é que se constrói um sistema desses? Se os sistemas são a resposta, como criar um que realmente funcione? Bom, existem 4 leis bem simples para a gente conseguir desenhar hábitos melhores. Essas 4 leis funcionam tão bem porque elas são o antídoto perfeito para aquela fuga emocional que a gente falou. Em vez de lutar contra a nossa natureza na base da força de vontade, a gente meio que guia ela. Tornar um hábito óbvio, atraente, fácil e satisfatório não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é uma estratégia inteligente. Então, o ponto central é este: autocontrole não é uma batalha de força de vontade, é uma batalha de design, de arquitetura. As pessoas mais disciplinadas não são super-humanas. Elas simplesmente são melhores em estruturar a vida delas de um jeito que não precise de uma força de vontade heróica o tempo todo. Agora, vamos pegar todos esses princípios e aplicar no momento mais importante do dia, a primeira hora depois de acordar. Se for possível controlar essa hora, o resto do dia tende a seguir o mesmo caminho. E essa é a real natureza da manhã. É um teste que nos pergunta: quem somos nós quando as coisas ficam difíceis? Quem somos nós quando tudo está quieto? Quem somos quando ninguém está dizendo o que fazer? A versão que responde essas perguntas, essa é a nossa versão de verdade. Olha, isso aqui não são só hábitos, são verdadeiros controles. Quando o alarme toca, não existe negociação. A ação tem que vir antes do pensamento. O celular, por exemplo, ele rouba o nosso futuro porque nos coloca no modo reativo desde o início. A ideia é o contrário: criar clareza, definir uma missão clara para o dia e encarar o que é difícil primeiro. Isso constrói um impulso, uma energia para o resto do dia. E aqui,
a gente chega ao verdadeiro objetivo de construir sistemas. Não é só sobre alcançar resultados, é sobre se tornar uma nova pessoa no processo. Melhorar apenas 1% a cada dia parece insignificante, né? Não dá para ver o resultado na hora, não parece nada impressionante. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste. Elas não entendem o poder da acumulação. Nenhum esforço é desperdiçado, ele é armazenado. Existe um conceito chamado de platô do potencial latente. Pensa num cubo de gelo. Se a gente esquentar ele de -5 para -1 grau, parece que nada acontece, mas o trabalho está sendo feito. E aí, de repente, a 0 grau, ele derrete. O progresso estava acontecendo o tempo todo, só não era visível ainda. E essa, para mim, é a ideia mais poderosa de todas. A verdadeira mudança vem de dentro para fora, ela vem da identidade. Cada vez que um treino é feito, é um voto para ser uma pessoa disciplinada. Cada vez que uma página de um livro é lida, é um voto para ser um aprendiz. As nossas ações são a evidência que constrói a crença em quem nós somos. No final das contas, a mudança não acontece só porque se ouve uma nova ideia. Ela acontece quando se toma uma decisão. Amanhã de manhã, naquele pequeno e silencioso momento em que o alarme tocar, aquele instante não parece poderoso, mas ele é tudo. É ali que uma nova vida pode começar. A pergunta que fica é: para quem será o voto de amanhã?